Olá pessoal, eu sou Maria Laura Azevedo Correia, aluna do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, onde curso meu segundo período de agronomia. Neste vídeo eu vou estar falando para vocês sobre o tema equações irracionais, que nada mais são do que aquelas equações que possuem variáveis, também chamadas de incógnitas, como nós vimos na aula da semana passada de equação do primeiro grau, quando essa incógnita aparece dentro do radical, ou seja, sendo um radicando. Pode ser uma ou mais letras, representadas por x, y, z, entre outras. Essas incógnitas variáveis nada mais são do que números desconhecidos que nós iremos descobrir a partir da resolução dessa equação. Agora que nós já definimos as equações irracionais, nós vamos entender como nós podemos resolvê-las. O primeiro passo é transformá-la numa equação racional. E nós vamos fazer isso através do uso da potenciação, que nós também temos um vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Nós vamos elevar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro da equação ao expoente, de forma que nós possamos eliminar as raízes que estiverem ali presentes. Se não deu para entender, a gente já vai ver isso num exemplo. Já no segundo passo, nós vamos resolver a equação racional encontrada e depois verificaremos se realmente as raízes obtidas servem para aquela equação irracional que nós tínhamos inicialmente. Essa verificação é de extrema importância, pois é através dela que nós vamos confirmar se os resultados obtidos realmente servirão para a nossa equação irracional. Isso porque, quando nós elevamos tanto o primeiro membro quanto o segundo membro a uma mesma potência, nós corremos o risco de achar outras raízes que provavelmente não serão possíveis de serem encaixadas na nossa equação irracional. Então, agora nós vamos para o exemplo. Esse exemplo pede que nós obtenhamos as raízes dessa equação irracional. Para isso, nós vamos seguir aquele passo a passo citado anteriormente e o que nós vamos fazer primeiro é transformar essa equação numa equação racional. Isso pode ser feito, como eu disse, elevando tanto o primeiro membro quanto o segundo membro a uma potência, de modo a eliminar essa raiz. Nesse caso, nós vamos elevar a 2, porque aqui é uma raiz quadrada. Então, nós elevamos também ao quadrado, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, e nós obteremos uma equação racional. Aqui no segundo passo, ela está demonstrada. Resolvendo essa equação racional, como nós vimos aqui, se trata de uma equação do primeiro grau, porque temos uma incógnita elevada ao expoente 1. Nesse caso, nós vamos resolver de que maneira? Passando todos os valores numéricos para o mesmo lado após a igualdade. Como nós podemos notar, aqui se trata de um número negativo, que ao passar para o outro lado, ele irá positivo. Assim, poderemos resolver descobrindo o valor de x, chegamos que x é igual a 21. E agora nós iremos para o terceiro passo, onde vamos verificar se realmente o 21 é uma raiz para a equação irracional que nós tínhamos inicialmente. Bom, substituindo aqui o 21 na equação irracional, nós vamos ver que 21 menos 5 é igual a 16 e a raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, realmente o 21 é uma raiz para a nossa equação irracional, porque nós encontramos o mesmo resultado que foi nos dado inicialmente. E agora nós iremos para um exercício onde poderemos observar o gráfico de uma equação irracional. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso exercício. Primeiro, eles apresentam para a gente como é o gráfico de uma função y igual a raiz de x, e nós sabemos agora que essa se trata de uma equação irracional, porque nós temos uma incógnita dentro do radical, ou seja, uma variável sendo o radicando. Nesse caso, aqui nós vemos o gráfico dessa função, e eles pedem para a gente descobrir qual é o gráfico dessa função que eles nos dão. Bom, primeiro nós vamos resolver essa função. Aqui nós estamos vendo que se trata de uma equação do primeiro grau, como vimos na aula passada, é quando nós temos uma variável, uma incógnita, elevada ao expoente 1. Então, nós vamos aqui dar prosseguimento para resolver isso. A primeira coisa que nós temos que fazer é elevar tanto o y quanto essa expressão ao quadrado. Porque assim nós podemos eliminar a raiz e tornar essa equação mais simples de ser resolvida. Porém, tudo que eu fizer desse lado da equação, eu devo fazer deste outro lado para que seja mantida a igualdade, conforme vimos na aula também de equação do primeiro grau. Feito isso, agora nós podemos eliminar essa raiz quadrada com esse expoente aqui, que se anulam.
Agora nós vamos resolver essa equação para descobrirmos onde o gráfico cortará o eixo x. Igualamos então o y a zero e vamos resolver essa conta, passando primeiro o número mais 4 para o segundo membro da equação. Ele vai então mudar de sinal e nós temos dos dois lados o negativo. Assim, nós podemos multiplicar por menos 1 ambos os membros da equação para deixarmos aqui uma incógnita positiva, que é o que nós queremos. Descobrimos então que o x será igual a 4, ou seja, o gráfico cortará o eixo x no ponto 4 quando o y for igual a zero. Agora nós faremos a mesma coisa com o x, igualaremos ele a zero para descobrirmos onde o gráfico vai cortar o eixo y. Então aqui nós fizemos o mesmo processo, igualamos o x a zero nessa situação, enquanto aqui nós igualamos o y a zero, né? Igualando o x a zero, eu coloquei esse menos aqui só para vocês conseguirem compreender que eu realmente estou tratando do x. Nós vamos chegar que y ao quadrado é igual a 4. E vamos fazer o processo inverso do que fizemos lá em cima. Aqui nós elevamos ao quadrado para eliminar a raiz. Nessa situação aqui, nós devemos colocar uma raiz aqui, tanto de um lado quanto do outro, para que nós consigamos eliminar esse expoente. Então, temos que y é igual a raiz de 4 e y é igual a 2, como resultado. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quando o x é igual a zero, o gráfico vai cortar em y igual a 2. Então, agora que nós temos esses pontos aqui, x igual a 4 e y igual a 2, nós vamos observar qual o gráfico que corta exatamente nesses pontos. Então, vamos aqui começar pela letra A. Nós temos o gráfico dessa função cortando exatamente no ponto 2, no eixo y, e exatamente no ponto 4, no eixo x. Além disso, nós também podemos observar que há uma grande semelhança entre esse gráfico e o que foi apresentado anteriormente para nós, com a única diferença de que, estando voltado para o lado direito, ele tem x positivo. E aqui nós temos na função um menos x, então ele estará voltado para o lado esquerdo, que é onde o x tende a ser negativo. Vamos verificar se é essa mesma resposta? Então, pessoal, essa é a análise que nós devemos fazer. Como vocês podem ver, essa resposta está correta. Espero que vocês tenham entendido como foi o raciocínio para chegarmos a essa conclusão. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é uma equação irracional, como nós podemos resolvê-la e como descobrir, a partir da resolução, o seu gráfico. Bons estudos e até o próximo vídeo.